A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe você também aí na sua casa. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor a Deus. Nós somos gratos a Ele porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem nos sustentado com mão forte. Nós queremos convidar você para orar juntos, dando início a esse culto de louvor a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. E nessa hora nós temos a oportunidade de louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, orando e pedindo para que Ele nos oriente, nos ajude, nos dê graça, em tudo que for feito nessa noite para Ele. Né? Então que Deus nos ajude a servi-lo assim como ele exige que nós servamos. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que nessa noite nós possamos ser, né, de fato esses verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Nós temos essa oportunidade. Vamos orar. Pedindo a Ele que nos ajude nessa noite. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor é bom. A Bíblia diz que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, porque não fomos consumidos pelo pecado, pelo engano, pelo diabo. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui e queremos, ó Pai, nessa noite, louvar, engrandecer o Teu nome e prestar o verdadeiro louvor a Ti. Por isso, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, e nós estamos iniciando, ó Deus, um culto. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos oriente, que tira, meu Deus, todo o desânimo, que tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que, Deus, nós prestemos um culto a Ti, o verdadeiro culto que é adorar a Deus em espírito e verdade. Por isso, meu Deus, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor nesta localidade e pedimos ao Pai que o Senhor manifeste a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor para conosco, ó Deus, nessa noite. Pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja ao nosso lado e que Ele tenha liberdade, ó Deus, de manifestar a graça dEle em nós, para que nós possamos sentir, meu Deus, de fato, a Tua presença, ó Deus. Porque assim nós almejamos no nosso coração, ó Deus, de estar fazendo a vontade de Deus nessa noite. Por isso, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, apresentamos, meu Deus, a nossa igreja. Apresentamos, meu Deus, os irmãos que estão, meu Deus, nos assistindo. Que o Senhor vá, meu Deus, ao encontro deles. Ó Deus, e manifeste, meu Deus, mesmo à distância, manifeste, meu Deus, a Tua graça, o Teu poder sobre a vida deles, ó Deus, libertando, curando e salvando. Porque assim as Escrituras dizem que o Evangelho tem esse poder de libertar, salvar e curar. Que nessa noite, meu Deus, possa haver milagres, assim como já houve em outras vezes, meu Deus, porque cremos nessa palavra poderosa ao qual nós falamos. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Nos abençoe, esteja conosco, ó Deus, nessa noite. Assim te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dando sequência, amados irmãos, nós queremos ouvir o nosso grupo de louvor que vai estar ministrando agora nessa manhã ao meu e ao seu coração. Preste bem atenção neste louvor, deixa Deus falar no seu coração através do louvor que vai ser ministrado agora. Em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a graça e paz. Estamos aqui neste domingo e neste momento nós vamos cantar a música Venha, Senhor, minha vida oferecer. E eu faço uma pergunta que acho que no último eu fiz, na minha liturgia, eu fiz para o pessoal, fiz para mim também. Uma pergunta muito válida nesses tempos, é uma pergunta válida para nós cristãos, filhos de Deus neste mundo tão conturbado e com nossas vidas que às vezes nós temos a tentação de
sermos nossos deuses ou algo do tipo, ou fazermos coisas de nossos deuses. Vocês têm amado a Jesus Cristo? No fundo do coração de vocês têm amado Jesus Cristo? E Jesus Cristo, no capítulo 21 lá de João, pergunta a Pedro se ele, 3 vezes para Pedro, vamos dizer assim, numa tentativa, ou melhor, numa comparação das 3 vezes que Pedro negou a Jesus Cristo, Jesus também pergunta para ele 3 vezes se ele amava a ele. E como uma forma de responder a essa pergunta, Jesus também sempre responde as respostas de Pedro, que se ele o amasse, para ele cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas, ou seja, o amor a Cristo Jesus que nós temos, que o nosso coração ama Jesus Cristo, é um amor que demonstra nas nossas vidas resultados práticos dessa afirmação nossa, no nosso coração. Então, no capítulo de Romanos, no capítulo 12, fala sobre nós não nos acomodarmos com esse mundo, com esse sistema pecaminoso que nos cerca, mas para renovarmos a nossa mente em Cristo Jesus, sabe? Então, vamos entregar nossa vida como sacrifícios vivos a Deus, não deixando que nada nos pare, nos amando a Jesus Cristo acima de tudo, sabe? Ele sendo o suficiente para nós, não sendo os bens, não sendo nem nossa própria família, não sendo o dinheiro, não sendo a cura de doenças, não sendo nada, mas Jesus Cristo sendo o nosso maior amor e que nada pode nos tirar. Amém? Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos agora orar e orar pelo pastor Oswaldo, que estará trazendo a mensagem nesse momento. E então oremos. Meu Deus, obrigado porque mais uma semana se passou e Tu tiveste misericórdia conosco. Obrigado porque diariamente Tuas misericórdias são exercidas em nossas vidas e Tu nos dá a oportunidade, por meio da Tua longanimidade, de que nós nos prostremos diante de Ti, mudemos a nossa vida e conheçamos mais de Ti, experimentando mais e mais de Ti. Abençoa neste momento a palavra que o Teu servo, o pastor Oswaldo, trará. Abençoe sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua jornada.
capacita-o mais e mais para que seu coração queime por Ti e faça com que ele fale das coisas que vêm do céu neste momento, meu Deus. Seja inspirado por Ti, que o Espírito Santo de Deus o auxilie neste momento. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu rogo e agradeço. Amém. Bom dia a todos, boa noite, né? Nós estamos fazendo essa live aqui com os irmãos em Cristo Jesus, para todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, a todos que estão participando conosco aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e agradecer a Deus também por hoje ser o Dia dos Pais, né? Essa data que se convencionou no dia de hoje para que os pais recebam a gratidão, o reconhecimento da sua responsabilidade e do seu compromisso. Nós louvamos a Deus, somos Igreja do Senhor Jesus e sabemos que essas datas que foram elaboradas, feitas, né, tende a voltar para o lar, né, e embora comercialmente tem uma exploração muito forte, mas enfim, com tudo isso nós como Igreja do Senhor, vivendo uma sociedade, queremos agradecer a Deus pela sua vida, Pai, pela sua vida que responsavelmente, com compromisso, tem tido o carinho e a atenção e a responsabilidade de conduzir o seu lar. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Hoje nós vamos estar pregando, vamos estar falando sobre Deus transformando as nossas tribulações em graça, em triunfo. Então nós vamos trabalhar na carta de Tiago, na epístola de Tiago. Esse Tiago aqui na sua epístola, ele escreve essa carta à igreja que estava dispersa, isso é, às tribos que estavam dispersas, ao povo de Deus em todos os lugares ali do Império Romano. E esse Tiago aqui é o Tiago, irmão do Senhor. É aquele Tiago que outrora, quando ainda não conhecia Jesus, quando sendo irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, ele não conhecia o ministério de Cristo, seu irmão. Mas a graça de Deus o alcançou e ele passou a ser um dos líderes da igreja do Senhor, na igreja primitiva, ali exercendo a sua liderança com muita responsabilidade, compromisso, seriedade e maturidade. Te vê na carta de Tiago esse espírito de maturidade. Então, dentro desse contexto, queridos, nós vamos entender que Tiago adverte, orienta, aconselha. Se você tiver a oportunidade, é uma carta boa de ler, uma carta que tem algumas dificuldades, essa questão das obras, né? Mas quando você ler a carta de Tiago, você começa a compreender isso. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Vamos ler a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 4. A minha Bíblia é a NVI, na linguagem Nova Linguagem Internacional. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então, nós lemos apenas de 1 a 4. Dentro desse contexto, querido, Tiago é uma carta prática, ela é mais pregada, mas ela é mais pregador do que escritor.
né, ele, Tiago, é pregador, né, a sua ênfase ministerial estava na exortação, estava na sua ação pastoral, né, uma carta que orienta, exorta os cristãos a viverem de maneira a entender essa questão da provação. Porque quando nós estamos sendo provados, a gente fica numa situação muito difícil, porque a aprovação ela tem o seu caráter, né? E muitas vezes nós não entendemos quando estamos debaixo da aprovação. As lutas, as privações, o nosso coração, o turbilhão que vem sobre a nossa mente, a gente fica inquieto, inseguro, a gente fica frágil, a gente não entende que aquilo acabe, por que aquilo está acontecendo, mas Deus tem um propósito na vida dos seus filhos, na vida do crente, na vida da sua igreja, quando as provações, porque as provações Deus utiliza, né, a provação, o sofrimento, a dificuldade para nos ensinar, para nos provar, para nos ajudar a nos conhecer a nós mesmos através da sua palavra. Então aqui fala que Tiago, o tema central de Tiago é o nascimento, o crescimento e a maturidade cristã, como eu falei para os irmãos, a questão da maturidade cristã. Então Tiago tem esse propósito, né? E transformar a nossa vida, né? A tribulação, a provação, aqui como diz assim, ó, meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A vida nossa, a nossa vida terrena, é uma vida que sempre estaremos enfrentando provações. Ao longo da nossa vida, com família, nas finanças, na saúde, nos negócios, nos relacionamentos. E nós passamos por isso, por fazer a vontade de Deus, por pregar o Evangelho. E as lutas vêm, as perseguições, as ingratidões. As pessoas muitas vezes nos julgam, nos interpretam, nos atacam, nos ferem, nos machucam. Não entende as nossas motivações, nosso coração que é pecaminoso, nós somos pecadores também, nós erramos, agimos, às vezes a tribulação vem ao nosso encontro, outras vezes a nossa maneira de viver cria tribulações. Então nós devemos estar atentos a isso, querido. Esta carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, como eu falei no início. No começo ele não cria em Jesus, mais tarde ele tornou-se um proeminente líder na vida da igreja. Ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição. Então, sim, ele estava no cenáculo com os apóstolos, no Pentecostes. Paulo chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém, depois da sua conversão. Paulo viu Tiago em sua última viagem a Jerusalém. Quando Pedro saiu da prisão, falou para os seus amigos contarem a Tiago. Então, Tiago exercia essa proeminência. Tiago era um homem experimentado. Ele era um homem experimentado na vida, querido, na vida. Como é isso? Como isso é importante? Essa experiência que, nessa caminhada com Deus, somos experimentados, somos tratados, somos aprovados depois de sermos provados. Então, queridos, faz parte do seu crescimento, da sua maturidade, um homem experimentado, uma mulher experimentada na arte, na criação de filhos, na família, no relacionamento conjugal, no trato com as pessoas na igreja, na liderança, no exercício das suas responsabilidades. Sempre tem consequências positivas, negativas, e isso vai nos ensinando, principalmente nós que estamos vivendo nesses dias de hoje, de pandemia, de coronavírus, de desemprego, de caos da saúde, em muitas situações, e muitas vezes queremos culpar alguém, é o governo, é o presidente, as autoridades, embora realmente eles possam ter contribuído, queridos, são pessoas humanas, falíveis, limitadas, mas quanto a nós devemos fazer a nossa parte e buscar a Deus, né? Entender que as coisas não são mágicas, as coisas não acontecem da noite para o dia. É uma caminhada, uma perseverança em oração, em louvor, em gratidão a Deus. Então nós devemos estar atentos que a nossa vida, E um dos motivos de Tiago ter escrito essa carta para que o seu conselho, a sua orientação, a palavra de Deus nele chegasse até esses irmãos, essas igrejas espalhadas no Império Romano, dispersas ali, que estavam sofrendo perseguição cruel, perversa, por serem cristãos. E havia uma horda de
malignidade do poder instituído pelo Império Romano de agredir, atacar e perseguir a Igreja de Cristo. Então esses irmãos estavam desanimando, esses irmãos estavam esfriando na fé, esses irmãos estavam parando de viver uma vida cristã frutífera. Estavam com medo, sendo perseguidos, amedrontados, fugindo, e eles começaram a se separar. Então o Tiago escreve esta carta. Tiago incentiva, apoia, aconselha para que esses irmãos tenham uma fé renovada, para que eles cresçam, para que eles continuem firmes, não desanimando, não abandonando o caminho do Senhor Jesus. Então, querido, aqui no versículo 2, diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. As provações são compatíveis com a fé cristã. Não existe uma pessoa que se diz crente em Cristo Jesus que não foi provado ou que não vai ser provado. Todo aquele que nasceu do Espírito Santo de Deus, todo aquele que nasceu de Deus, pela palavra de Deus, ele vai ser provado. Ao começar a sua caminhada cristã, ele já vai experimentar perseguição, ou dentro do seu lar, ou dentro da sua família, ou dentro do seu ambiente social, porque a sua vida vai ser mudada e vai ser notório os seus hábitos, seus comportamentos, sua maneira de olhar um problema, de emitir sua opinião. Vai automaticamente, algo diferente, as pessoas vão ver nele, porque agora a maneira dele viver é diferente, porque ele está agora em Cristo. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Então, por que os crentes sofrem? Por que um crente passa privações? Por que sofre prejuízos? Por que fica doente em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Por que sofrem? Tudo isso, Tiago, ele vem colocando aqui no versículo 2. Tendes aqui, meus irmãos, considere motivo de grande alegria. Mas que alegria é essa? Como eu posso estar alegre passando tudo isso aqui que eu falei? Como eu posso estar alegre? Mas essa alegria não é aquela alegria do sorriso, não é aquela alegria masoquista, tá tudo bem, não, é fazer de conta, não, tá tudo bem. Não. É você aceitar o problema como ele é você reconhecer que está sofrendo, é você reconhecer a dor, a dificuldade, é você não negar, mas reconhecer que Deus está no controle, que Deus sabe todas as coisas. É você ter sua confiança em Deus. A despeito de qualquer situação, é você saber que Deus está com você pela palavra, não por uma emoção, não apenas por um sentimento, mas pela fé na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que os sofrimentos, as provações, a injustiça irão me alcançar, sim, mas a presença de Deus, a palavra de Deus, habitando em mim, pelo poder do Espírito Santo, me fará viver de modo digno. Eu não vou blasfemar, eu não vou abandonar o caminho da fé, eu não vou desanimar e murmurar, embora desanimado, mas não desistir. Embora desanimado muitas vezes, mas crendo que diante das dificuldades, diante das provações, Deus está presente. Podemos ver isso no caso de Ana. Ana era uma mulher, esposa de Eucana, mãe de Samuel, era uma mulher atribulada, era uma mulher que era provocada pela sua rival chamada Penina, quando uma vez por ano ia adorar lá em Ramá, e ali Deus, e Ana era uma mulher triste, amargurada de espírito, porém Ana era uma mulher que não desistiu de orar, não desistiu de buscar a Deus, ela não deixou isso. Ela era triste, tinha provações, tinha lutas, mas ela foi ao templo e ali ela buscou o Senhor e fez a oração pedindo a Deus a um filho. E Deus dando esse filho a ela o entregaria ao templo para ser cuidado por Eli, para que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus. Ela dedicou esse filho a Deus, lutou, quis tanto esse filho. Quando Deus dá esse filho, ela entrega ao Senhor. E sabemos quem foi Samuel, o último juiz e o primeiro profeta. Ele começa o ministério profético em Israel, a escola de profetas, e Samuel foi esse homem de Deus. Depois Ana teve mais filhos e filhas, e a graça de Deus superabundou. Então podemos pegar esse exemplo de Ana e ver, querido, que a tribulação, as provações, as perseguições fazem parte da nossa vida, mas buscar o Senhor. Ana ficou triste, ficou muitas vezes deprimida, angustiada, a ponto de Eli
a tê-la por embriagada. Ela falou, não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu sou mulher muito triste diante disso que eu estou fazendo. Ela fez a sua petição a Deus. E Eli, depois que ela explicou para Eli, ele fala que o Deus de Israel abençoe você no seu pedido. Então podemos ver, querido, que a palavra de Deus nos ensina. Deus nos adverte a esperar. A vida cristã não é um mar de rosa. Jesus advertiu, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo diz, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Todo aquele que quiser viver piedosamente será o quê? Perseguido. Lá em 2 Timóteo 3. Então a perseguição faz parte da vida cristã. Porque nós somos um povo na dispersão, enfrentamos muitas provações, as provações procedem nossa humanidade, doença, acidente, desapontamento, nossa pecaminosidade, criamos problemas com a nossa língua, com as nossas atitudes. Uma pessoa que morre, né, com a doença nos pulmões, de câncer. Então muitas tribulações nos cercam. Eu estou falando muito de tribulação. Por quê, querido? Porque nós estamos vivendo dias assim, difíceis. Né? Os dias são maus. Os relacionamentos pai e filho. E a gente percebe que os filhos, essa geração de hoje, uma geração que voltada mais para as coisas da internet, não quer ouvir os pais querem cercar os seus filhos de tanta proteção, com tantos bens materiais, dando de tudo. Às vezes o pai não teve tudo, teve uma vida difícil, mas quer cercar o filho com toda a proteção que a vida lhe oferece. E muitas vezes não dá ao filho a consciência, não dá aos filhos o entendimento que as coisas que ele conseguiu foi com dificuldade. Então, que nós vivemos numa relação de conflito muitas vezes dentro dos lares, desentendimento conjugal, no trabalho, perseguição, e tudo isso nós entendemos, porque as provações, que elas são variadas, e isso significa que Deus desce todas as provações e faz transforma o mal em bem. Nas nossas tribulações, nas nossas provações, que nós aprendemos a conhecer a Deus verdadeiramente. Muitas vezes nós entendemos que somos limitados, que somos fracos, que nós erramos pelo que falamos, pela maneira dissoluta que vivemos no passado, pela nossa orgulho, pela nossa atitude impensadas. Então, querido, e na vida cristã, na vida do Filho de Deus, essas coisas todas vão cooperar para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Deus, na sua multiforme graça, Deus nos assiste. Deus nos assiste. Deus, na sua promoção. Hoje pela manhã eu falei sobre a providência divina. E na providência divina nós entendemos todas as coisas. Deus sabe o que está fazendo em nossa vida. Ele é o nosso maior escultor. Ele vai lapidando, vai trabalhando, vai desenvolvendo, né, um espírito de perseverança em nós. E agora devemos entender que as provações, elas são passageiras. Elas são passageiras. As provações não ficam. Lá em Eclesiastes diz assim, é melhor o final das coisas do que o começo delas. Nós não vamos ficar, querido, nas provações durante a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Ninguém aguenta uma vida inteira de turbulência. Depois da noite vem a manhã. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade, querido, vem o céu limpo. Vem o céu limpo. Não vamos ficar nas provações. Estamos passando alguns passos de uma maneira rápida. Outros vão mais rápido ainda. Mas outros vão devagar. Querido, vão devagar, e Deus tem a maneira de trabalhar, Deus tem a maneira de ver na vida de cada um de nós. As provações, ela tem um caráter pedagógico, de nos ensinar, ela tem esse caráter de nos ensinar. A nossa fé é testada, perdemos a nossa ingenuidade. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, testou a fim de aumentar a sua fé. Então Abraão foi um homem provado. Deus chama Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu com a sua esposa e seu sobrinho Ló. E Abraão foi tentado na fome. Abraão foi tentado quando tentaram, Abimeleque quis
ficar com a sua esposa. Abraão foi tentado, mentiu, caiu, pecou, mas a graça de Deus o levantou, o sustentou. E é assim que nós devemos entender. O que Deus quer com as provações, com as tribulações? Deus quer nos amadurecer, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer cada vez mais à semelhança de Cristo. Como diz lá o apóstolo Paulo no capítulo 5, diz assim, versículo 2: sede meus imitadores, como eu sou. Sejam imitadores de Deus. Né? Sejam imitadores de Deus. Então, imitar a Deus nas ações, nas atitudes. Então, as provações, queridos, as provações da nossa fé trabalham para nós e não contra nós, visto que produzem perseverança. Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito, diz o apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Em Efésios, Paulo diz que Deus trabalha por nós e em nós, através de nós. Ele trabalhou em Abraão, José, Moisés, ele trabalhou em Ana, trabalhou no apóstolo Paulo, trabalhou em Pedro, trabalhou em Tiago, trabalhou na vida daqueles a quem Deus chamou. Você foi chamado por Deus. E a perseverança visa nos levar à maturidade. E é essa maturidade que está faltando muitas vezes. A falta de maturidade nos leva à precipitação. A falta de maturidade nos leva a cometer pecados que outrora, que já era para nós termos já vencido essa situação na nossa vida. Muitas vezes nós somos precipitados nas palavras, nas atitudes, muitas vezes nós somos recuados, nós recuamos, nós somos passivos quando temos que ser ativos, nós somos passivos quando temos que ser pacíficos. Então, querido, nós muitas vezes deixamos. Os crentes imaturos são sempre impacientes, né? Impacientes. Moisés matou o egípcio e Pedro quase matou Malco. A maturidade não se alcança apenas lendo um livro, é preciso passar pelas provas. Então é isso aí. Muita gente lê, e é bom ler bons livros, ler a palavra de Deus acima de tudo, ler a Bíblia, mas sabemos, querido, que quando nós lemos a palavra de Deus, ali nós estamos nos enchendo do conhecimento, do quebrantamento, da orientação, a nossa mente de Cristo, de Deus. Mas quando somos provados, aquilo que nós lemos vem à nossa mente, pelo Espírito Santo, para nos fazer, para nos acalmar, para nos ensinar, para nos mostrar a sua vontade. As provações visam a glória de Deus. Temos alguns exemplos disso na Bíblia. O cego de nascença, Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Lázaro diz, esta enfermidade não é para a morte. De Lázaro diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, queridos, Deus nos ensina, e através das provações, quando uma pessoa ela começa a crescer em maturidade cristã, ela começa a aprender na sua vida, na sua caminhada com Cristo, uma das características, o fruto dessa caminhada com Cristo, dessa maturidade, é a longanimidade, a paciência. Ele não é mais aquela pessoa precipitada, ele sabe ouvir, ele sabe analisar, ele espera. E mesmo quando ele não sabe a direção, ele busca o favor de Deus, ele busca Deus para que Deus, no tempo e na hora certa, o diga. Nós não podemos ser impacientes, porque a paciência em nós, querido, gera esperança. E por isso que nós somos provados, nós temos que reaprender a caminhar na dependência de Deus. E aqui, queridos, nós devemos ter alegria e confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle e Ele sabe o que está fazendo, sabe para onde está nos levando. Deus sabe de todas as coisas. E nessa noite eu quero falar para você, pai, que tem a responsabilidade, de conduzir o seu lar. Você é o mantenedor da sua família. A sua esposa trabalha, aquela que trabalha ajuda para manter o lar,
cada um na independência e na interdependência e na total dependência de Deus. Mas você, pai, nesse dia, lembre-se de que você não é um super-homem. Nós somos falíveis, nós somos limitados, nós somos seres humanos, mas redimidos em Deus. E que somente em Cristo, somente na graça de Deus, nós vamos ter a oportunidade de experimentar a verdadeira alegria na provisão e na providência de Deus. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de você e Deus cuida da sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tende por grande alegria ao passar por diversas provações, porque uma vez provados, nós somos transformados de graça, de glória em glória, de momento em momento na presença do Senhor. Nós crescemos, muitas vezes nós queremos culpar as pessoas, nós queremos arrumar um culpado por aquilo que estamos passando. Muitas vezes o que você está passando é fruto de decisões e de atitudes erradas que você tomou. E muitas vezes você tem uma atitude, você acha que as pessoas que estão contra você, que Beltrano está contra você, que Ciclano armou para você, que você não é compreendido no seu lar, que você não é respeitado. Não. É hora de você parar e refletir. Como eu estou vivendo a minha vida em Deus? Como eu estou vivendo essa vida que Deus me deu? Eu estou adorando a Deus de maneira correta? Eu estou vivendo uma vida para a glória de Deus? Eu estou sendo um pai que estou tendo o compromisso, a responsabilidade de agradecer, de reconhecer o meu papel e a minha responsabilidade com os meus filhos? Eu estou chamando os meus filhos para junto de mim, eu estou tendo tempo com a minha família, eu estou tendo tempo com os meus filhos, estou ensinando o temor e a palavra de Deus para os meus filhos, eu estou perdoando os meus filhos, eu estou ensinando os meus filhos a se perdoarem, eu estou ensinando os meus filhos, eu estou lutando pela fé evangélica dentro do meu lar, eu estou sendo uma atalaia de Deus dentro da minha casa, eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando, eu estou sendo exemplo para os meus filhos, eu estou amando minha esposa de maneira sacrificial, honrando o meu casamento, eu estou sendo um ajudador dentro da minha casa com a minha esposa, eu estou a tratando com carinho, com respeito, não com amargura, com ira, com intolerância, com estupidez. Se eu não estou fazendo, eu estou me isolando, tendo aquele comportamento infantil, ela que quiser que venha falar comigo, se os meus filhos quiserem, eles têm que me procurar. Não, é você que tem que ir falar com seus filhos. É você que tem que ir conversar com a sua esposa. É você que tem que reunir a sua família e ministrar para a sua família aquilo que Deus ministrou no seu coração. É você que tem que tomar a liderança espiritual dentro da sua casa. Então o apóstolo aqui, Paulo, nos orienta na sua carta a fazer isso. Então nós vamos encerrar esse momento agora orando, nós vamos encerrar esse momento orando, pedindo para que a palavra de Deus cresça na sua vida e para que você se volte para Deus, mas você, mãe, também, que nós somos provados, porque Deus quer transformar as nossas tribulações, as nossas provações em vitórias. Deus quer transformar as nossas lutas em triunfo, como diz aqui o Tiago. Ele diz aqui: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, é a palavra de Deus. Então, é isso que a Bíblia diz, que a maturidade, a aprovação e a luta vai desenvolver em mim um fruto de maturidade, de integridade. A palavra íntegro, que significa inteiro, é você ser honesto, a partir da palavra de Deus, em tudo que você fizer, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus atos. Isso gera em nós esse comportamento de maturidade. Por quê? Porque as provações e as tribulações gerou isso em nós por causa de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana na presença do Senhor. Pai bendito e santo, que a tua palavra que nos foi transmitida e pregada alcance esse coração desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa família, desse amigo, desse irmão que está nos ouvindo. Que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai eterno e as ricas consolação do teu Espírito Santo seja sobre todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, para todos sempre, sobre toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.